Anel Rita. O Brasil precisa mudar porque esta semana, amanhã começa, 13.700.000 brasileiros desempregados. Isso não pode ser um número que a gente ouça por um ouvido e solte pelo outro. Cada uma dessas pessoas tem conta para pagar, tem um aluguel atrasado e está ameaçado de despejo, tem um remédio para comprar para a filha doente, para o filho doente. O Brasil tem 32.200.000 pessoas vivendo de bico, correndo do rapa da repressão pelas ruas e praças das cidades, desorganizando o comércio formal que paga imposto. Isso não é trivial, são 32.200.000 pessoas que, somado com aqueles 13.700.000, vai aproximando o país de 60 milhões de pessoas expulsas da formalidade da economia, sem nenhuma proteção de futuro, sem nenhuma condição de contribuir com a sorte da nação, sem nenhuma sorte para o futuro, quando vier a velhice e as inerências da velhice. O Brasil, ainda falando do ponto de vista de economia, o Brasil hoje tem 60, eu mesmo que estudo o Brasil há 20 anos, me assustei quando eu cheguei estudando os motores de ativação do desenvolvimento. Eu tive que fazer um cheque duplo, fui visitar o Serasa, porque me pareceu que era um número errado. 63 milhões de pessoas negativadas no SPC e no Serasa. Vocês imaginam a humilhação que é receber 4, 5, 6 telefonemas a qualquer hora do dia, da madrugada ou da noite? Senhor, o senhor está devendo aqui 2.000, mas como eu tirei 300? Mas senhor, nós temos aqui uma dívida de 2.000, juro sobre juro, multa, taxa de permanência, uma canalice da usura e da agiotagem completamente acontecendo ante a omissão criminosa do setor público, dos governantes e das leis. Ora, se números socioeconômicos dessa natureza estão assim, não duvidem. Não é praticável imaginar que haverá outra consequência que não a explosão de violência. Não é que pobreza gere violência. Não é pobreza que gera violência. É a pobreza justaposta ao luxo, à opulência, ao consumismo desbragado que engana nossas crianças muito cedo, dos 11 aos 19 anos. Porque cada garoto ou garota dessa está induzido pelo compre, 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 a acreditar que ser feliz, que ser aceito pelo grupinho, que ser admirado pelo namoradinho ou pela namoradinha é trazer um celular de última geração, um tênis bonito, uma camisa de marca. Isto vai explodindo a violência sempre. E os números são chocantes e estão crescendo. 63.880 brasileiros. Não me chama de Google Ciro, porque eu acho que a gente tem que botar a conversa na inteligência do povo. Esse negócio de manipulação, de emoções, da excitação simplória, isso é para enganar e não deixar o povo pensar. Olha aqui, 63.880 pessoas assassinadas. É só a gente que Deus nos livre por um segundo imaginar que é o nosso filho, que é o nosso pai, que é a nossa mulher, que é o nosso marido. Uma dessas estatísticas macabras. Sabe quantas mulheres brasileiras foram estupradas nos últimos 12 meses? 60.000 são os números oficiais, 12.000 em São Paulo. E eu desconfio, porque os especialistas estão me ajudando, que esse número oficial é muito menor, talvez um terço, porque as mulheres têm vergonha de terem sido vítimas do estupro, não acreditam e não são dignamente recebidas nas estruturas policiais, porque quase sempre o machismo doentio considera que uma mulher estuprada é culpada de ter sido vítima disso, porque usou uma roupa assim, porque usou uma maquiagem acolá. Esse país está doente, está muito doente, e alguém pode pensar, e querem fazer isso comigo, que eu tenho um olho vesgo, que eu sou da esquerda, que eu só vejo o lado do pobre, que eu não sei que o Brasil precisa se unir. Não, esse aí é outro. Eu sou uma pessoa que quero para mim o lugar de tentar unir a nação brasileira, encerrando essa luta odienta de coxinhas e mortadelas, de simplificações grosseiras, que estão ameaçando acabar com a própria confiança do povo na democracia. Portanto, eu vou falar também que o Brasil precisa mudar, abrindo a janela do poente. Vejam empresários, empreendedores brasileiros
nos últimos 3 anos, do desmantelo do governo da Dilma para o fim do poço, do fundo do poço do senhor Michel Temer e sua banda, praticando o mesmo modelo de economia política, essa é que é a dura e desagradável verdade, o Brasil fechou 220 mil postos de comércio nos últimos 3 anos. 220 mil lojas foram fechadas no Brasil. 13 mil indústrias fecharam no Brasil do desmantelo da Dilma para cá. 13 mil indústrias. Sabe quantas em São Paulo? 4 mil, meu governador. 4 mil indústrias fecharam em São Paulo. Será possível que, se a gente não olhar esse país, são números. Eu não estou vomitando minhas emoções, eu não estou vomitando meus ódios, que eu não cultivo nenhum. Eu estou chamando pelo fio do coração da gente querida de São Paulo, de Jundiaí, falando pelo fio do seu coração a inteligência do povo brasileiro. Está errado, nós precisamos mudar. E a mudança não é Chico Manel ou Rosa. A mudança, esse problema é tão grave, tão profundo, tão estrutural e tão complexo, que nós só vamos mudar isso com exemplo e com projeto. A ideia da decência que está sendo manipulada, assim, para excitar um povo cansado, machucado, não pode ser vantagem, não pode ser argumento, como o fato de você ser cristão, como o fato de você ser família. O refúgio dos impostores é a pátria da goela para fora, enquanto o modelo de economia política propõe formalmente, como no caso do Bolsonaro, o Paulo Guedes propõe formalmente nós privatizarmos a Petrobras, privatizarmos o Banco do Brasil, privatizarmos a Caixa Econômica. E deixa eu dizer para vocês, não existe no Brasil capital particular nacional para comprar essas riquezas. Quando você anuncia isso, você está anunciando que vai entregar o petróleo brasileiro aos estrangeiros. Isso é concreto, isso é que nós precisamos ajudar o nosso povo a pensar. Não é em conversa fiada de uma agenda identitária que querem trazer a gente para criar cisânia entre a classe média e os pobres. Aborto, vocês veem que o Brasil passa 4 anos, ninguém toca no assunto. Chega a eleição, a propaganda americana bota na boca dos apátridas entreguistas que estão entre nós e começa o debate. Foi lá com a Dilma, vocês não lembram? Agora começa de novo, para quê? Para que o miserável evangélico, para que o pobre católico, para que o paupérrimo neopentecostal votem por ódio, votem por valores secundários e não entenda, assim como o elefante do circo. Por que o elefante do circo, com aquela força toda, levanta a patinha docemente quando o domador faz um sinal? Por que o elefante, com aquela pujança toda, faz a mirabolância com a tromba quando o domador faz o sinal? Porque não conhece a força que tem. É por isso que o elefante se comporta de forma covarde, de forma frouxa, diante dos seus algozes e torturadores. É o que eles querem, não duvidem. Nós somos animais antes de tudo. Nós temos os mesmos sentimentos, os mesmos instintos, os mesmos medos. O escuro nos amedronta quando criança, porque lá no passado das cavernas era a hora do predador nos caçar. Isso está tudo e eles sabem disso cientificamente. Repare bem, no petróleo, só para vocês terem uma ideia, o que já está dimensionado, as reservas já oficialmente notificadas e reconhecidas mundialmente, por isso a Comissão Internacional está aqui, são equivalentes a 20 trilhões de reais. De tapioca, 20 trilhões de reais. É dinheiro que gente besta como eu não sabe o que significa. Cada trilhão é 1.000 bilhão. Sabe o que é que isso quer dizer na prática? Que dentro de 10, 15, 20 anos o Brasil pode financiar com dinheiro que já está ouvindo a conversa, sermos uma nação de classe média, todo mundo, com todos os jovens educados em tempo integral, com ensino profissionalizante, como é a nossa proposta. Só essa riqueza. Só essa riqueza, e é disso que se trata. O quadro vai começando a se esclarecer. Essa turma aí que sustenta o regime Temer, todo mundo vai fazer conversa mole para aparecer outra coisa. Mas a agenda não tem 10, não tem 13 candidatos. A agenda é 1 ou 2. Ou você defende a autonomia nacional, a soberania, ou você subalterniza o Brasil para o império. E é no concreto. Qual é a proposta dos candidatos para a questão do petróleo?
isso podia ser uma questão que, se cada brasileiro parasse para pensar, esse nosso lado já tinha ganho a eleição de véspera e a gente estava assoviando e conversando sobre aonde passar uma semana de folga. Por isso, meu companheiro, minha companheira, desculpa, eu escolhi para mim, né, a ocasião de ser o chato dessa reunião maravilhosa. Mas eu não vim aqui para queixar nem para lamber ferida. Eu vim aqui porque eu sei que o Brasil tem jeito. O Brasil, e volto a dizer, não é com emoção, eu me emociono muito, eu sou apaixonado. Eu sou apaixonado, dizem até que eu sou pavio curto, porque eles querem matar o carteiro para a gente não entregar a carta. Mas eu vou entregar essa carta a cada brasileiro e a cada brasileira que, como vocês, estão me dando a oportunidade de me ouvir. Deixa eu dizer para vocês aqui, o Brasil é medalha de ouro, medalha de prata ou medalha de bronze em todos os argumentos físicos que explicam a riqueza das nações. Todos. O Brasil tem 1 de cada 5 litros de água doce do mundo. Esse é o mineral mais importante do terceiro milênio, água. O Brasil é a maior fronteira agrícola inexplorada do planeta Terra. Aqui nós temos culturas tropicais, como o melão do Ceará. No mesmo dia você colhe um trigo lá em Santa Catarina. No mesmo dia, isso nenhum lugar do mundo tem. Os americanos chegam mais ou menos perto, mas não tem mais margem. Nós ainda temos mais da metade do território sem explorar. Isto é comida, isto é proteína. O Brasil é campeão mundial de produção de proteína animal, campeão mundial de produção de proteína vegetal. O Brasil é a maior província mineral do planeta Terra, do diamante ao ouro, do cobre ao cádmio, do urânio ao como é que chama? Que ele adora, o Bolsonaro? Minhoca. Ele adora ouvir o galo cantar, não sabe bem aonde, mas temos muito também. Eu já visitei a mina lá em Araxá, em Minas Gerais, tem uma árvore plantada por mim lá, que já está grande, já faz uns 20 anos que eu visitei esse negócio. E de fato não existe essa riqueza toda que ele pensa, porque já até parou de conversar, agora passou a falar do grafeno. Então repare, eu estou seguro de que o Brasil pode mudar. E a grande questão em debate, eu não vou cansá-los mais, porque agradavelmente vocês estão me tolerando, o que é que separa esse Brasil riquíssimo, medalha de ouro, de prata ou de bronze, desse Brasil paupérrimo, amedrontado, empobrecido? É a danada da política. O céu é o mesmo, abençoado pelo Cruzeiro do Sul. O chão é o mesmo, onde muitos deram sangue para que nós tivéssemos o direito de viver nessa grande nação cobiçada pela cobiça internacional. O povo, o Brasil é o mesmo. E aqui em São Paulo, então, me dá orgulho, porque nós somos a maior nação japonesa fora do Japão, a maior nação italiana fora da Itália, a maior nação alemã fora da Alemanha, a maior nação italiana fora da Itália. E eu ia cansar vocês aqui, este país, pode acreditar, é a civilização do futuro. O que nós não podemos mais é permitir que essa soma macabra de ladroeira com incompetência siga governando a nossa pátria. Esse é o desafio. Discutir o projeto, discutir a estratégia, fazer os recursos que o país tem serem mobilizados através de um conjunto muito prático de providências, porque a economia não tem muito mistério. Eles fazem umas conversas mole na televisão, usam umas palavras, não sei o quê, de novo para o povo não entender, porque se o povo entendesse, é o elefante, ele ia sair pisando domador, que merecidamente torturador que é de animais, ele saía, derrubava a coluna central do circo e ia para a selva de volta. Isso é que eles não querem nem de longe que o povo brasileiro saiba. Mas deixa eu dizer aqui só um número a mais, estou me apaixonando pelo auditório. A agricultura brasileira esse ano está encolhendo quase 3%. A indústria brasileira está encolhendo, a construção civil está encolhendo quase 5% esse ano. O comércio está encolhendo 2, 3%. Toda a economia que produz e trabalha está encolhendo no Brasil. Os bancos anunciaram uma notinha de pequena rodapé, porque é tudo segredo, um lucro de 45 bancos só, 41 bilhões e 600 milhões de reais de lucro no semestre. Ou seja, o segundo semestre vai ser o lucro deles 83 bilhões de reais. Então onde é que está vindo esse dinheiro se a agricultura não está funcionando, a pecuária não está funcionando, a indústria não está, o comércio? Sabe os desempregados? Sabe a saúde caótica? Sabe a educação estrangulada? Sabe a violência campeando impune sem que a gente consiga investigar nenhum de 10 dos homicídios que aconteceram? É esse dinheiro aí que
está sendo transferido pela nossa estrutura pública. Por isso nós vamos mudar o Brasil e eu vim aqui para isso. Me ajuda, vamos mudar o Brasil. Muito obrigado a todos. Aí, calma. Me emocionei, fiquei preocupado de falar demais, mas não existe salvador da pátria. Como eu disse no começo, é preciso da ideia e é preciso do exemplo, mas é preciso de uma turma. E eu deixei para saudar no fim, fui me emocionando. Essa aqui é a minha turma, né? É preciso que não me mande para Brasília de pé e mão amarrado. É preciso que a gente ajude a criar e ajudar o povo a entender que não adianta nada escolher um bom presidente e deixar ele na mão dessa picaretagem que virou o Congresso Nacional Brasileiro, ou boa parte dos governos estaduais. Por isso, com todo respeito a todos os candidatos que estão aqui, mas eu vou homenageá-los na pessoa dos nossos companheiros, que são joias, como vocês conhecem melhor do que eu. O nosso Sartori, que dá alegria quando eu vejo ele, eu já vou ficando feliz de véspera. E são coração ambulante. Pedro Bigardi, que tem as duplas qualificações de grande administrador, prefeito, e a vocação para o diálogo político, que fará dele um grande deputado estadual. Pedro, muito obrigado pela hospitalidade, pelo carinho. Vocês viram que nós estamos tudo aqui mais ou menos de uniforme para pegar na luta. O Senado Federal tem um homem, São Paulo. Nós escolhemos um presidente de uma central sindical, que não é um presidente de uma central sindical que é pelego de qualquer partido político. Nós é que fomos atrás dele para ele aceitar trazer o seu talento, o seu respeito, o seu conhecimento da causa do povo para o Senado da República com a voz de São Paulo, que é o Antônio Neto, 1, 2, 3. Me ajuda a eleger esse homem, a bem do Brasil, a bem de São Paulo e a bem do nosso projeto. E aí vocês viram, quem ainda não conhecesse bem, nós achamos uma joia, que também já foi grande prefeito em Suzano, já foi um grande parlamentar, deputado, e que está preparado para dar a São Paulo uma alternativa. Olha o elefante. Se São Paulo está machucado desse jeito, faz 24 anos que o mesmo partido, a mesma turma manda aqui. Então repare, se você acha que as coisas estão muito bem, estão maravilhosas, não precisa energizar nada, vocês votam aí nesse farsante. Para mim, eu conheço de longa data. Quando ele contou essa história, eu era prefeito de Fortaleza. E a minha raiva dele vem do deboche, porque quando tinha uma seca no passado, quando não existia Bolsa Família e tal, quando tinha seca no passado, vocês não têm ideia no Nordeste, no Ceará, ali pelos anos 80, quando tinha uma seca, acabava a água, não é maneira de dizer, não, acabava a água. E aí a população vinha em trajes rasgados fazer saque nas cidades, dentro das feiras. E invadir as grandes cidades com aquela gente que é orgulhosa, trabalhadora, com carro na mão. Você olha uma pessoa com 40, 35 anos, parece que tem 70 de sair para aquele sol cáustico. Portanto, para nós lá, o testemunho desse drama, no passado especialmente, era uma coisa muito sofrida. Nosso sentimento de impotência, de incapacidade, me dá até nó na garganta de lembrar, pois este vagabundo era presidente da Embratur e anunciou uma linha de turismo para o povo rico do estrangeiro e o povo rico do Brasil e ver a seca no Nordeste. Então nós temos muita raiva dele, porque é uma pessoa que não respeita o mínimo da dignidade humana. Aí se encheu de botox, puxou o beijo, puxou a testa, isso é um nojento, acredite em mim, isso é um nojento. Não é possível que depois da fraude que esse vagabundo fez, enganando a população da cidade de São Paulo, ainda tenha coragem de vir pedir o voto de um cidadão. Quem gostar de apanhar, quem gostar de sofrer, quem acha que a política é para bandido mesmo, então vota lá. Democracia tem desses valores e tem esses preços. Eu sei, eu estou falando pelo fio do coração, eu sei que ninguém aqui está comprometido com isso. E nós temos um homem do povo, basicamente decente, trabalhador e que conhece a agenda de quem precisa no estado de São Paulo. E eu preciso dele para equilibrar a luta no Brasil. Marcelo Cândido, tenho 12 como eu. E essa é a minha turma. Muito obrigado mais uma vez. Muito obrigado de coração.